Porque o que esse governo faz? Eles dizem, por exemplo, que os professores é que não querem trabalhar, só que eles não dão os meios, eles não garantem um ensino de qualidade nas escolas públicas, e eles fazem com que a concorrência entre escola pública e escola particular deixe as coisas muito desiguais. E até eu faço um comparativo só para a gente refletir, e obviamente pegando aqui também um pouco do ponto de vista social e econômico. Porque olha só, as pessoas em geral querem colocar os seus filhos em escolas particulares de alto rendimento para quando chegar na faculdade ir para escolas públicas, universidades públicas. Então é curioso como, se você tem um ensino, uma qualidade de educação, assim, de desempenho alta em nível universitário, e se você tivesse isso garantido com bons salários, com garantia de trabalho e dignidade para a escola, ensino fundamental, ensino médio, você teria uma não necessidade de escola particular. Porque aquela questão, por exemplo, uma coisa que eu sei, né, a história das escolas bilíngues no Brasil, elas surgiram justamente porque tinham pessoas que vinham para trabalhar aqui de outros países e precisavam colocar seus filhos, e eles queriam algum lugar em que tivesse algum lugar para se adaptar. Então, ok, tem escolas particulares para atender determinadas necessidades, beleza. Agora, o que é estranho é justamente isso, é a destruição. Eu vou até fazer uma comparação, não sei, quem aí nasceu antes da década de 90? Coloca aí nos comentários, não precisa falar a idade não, só diz aí quem nasceu antes. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu me lembro quando eu estava num restaurante com a minha família, eu tinha uns 8 anos de idade, e meu pai sempre pedia um jarro d'água para todo mundo beber. E aí, o que aconteceu nesse dia? Nesse dia que ele pediu o jarro d'água, o garçom chegou lá, não, nós não fornecemos mais. Ué, vocês não têm mais água? Não, nós temos sim, mas agora vocês têm que comprar. Ou seja, você tira a água para você dizer que agora você precisa de água. Então, assim, eles te tiram a educação pública para dizer que você precisa de uma particular. Eles te tiram a saúde do SUS, que é feito no desmonte, para então querer te dar um plano de saúde, e inclusive o dono está no governo. Então, assim, é muito curioso como há esse interesse, né? E aí eu ligo esse seu questionamento ao interesse. Qual é o interesse? É a manutenção econômica, a manutenção do poder e a manutenção da ignorância do povo. Porque o povo. Porque aí eu queria a sua opinião também sobre a minha fala aqui, que tem uma coisa que, para mim, o maior problema para mim é justamente das perguntas certas não serem feitas. Porque justamente isso. Às vezes, não é tipo assim, os professores eles não querem trabalhar. Espera aí. A pergunta seria, quais as garantias de saúde e de trabalho o governo oferece para que o ensino aconteça? Não sei se você concorda com isso, André, mas passo a bola para você com isso. Eu acho que eu gosto muito de fazer, como historiador, uma cartografia do problema, né? Então, eu acho que tem algumas discussões que a gente precisa pensar. Porque o que é que está acontecendo hoje é que a gente está preso numa espécie de tsunami midiático, né? Então, quando o nosso atual presidente faz uma fala como essa, ele cria um tsunami midiático, né? E ao fazer isso, ele prende a nossa discussão. Então, é importante para a gente fugir desse tsunami midiático, a gente voltar e botar os pés no chão, assim, e pensar quais são as discussões que estão em jogo aqui. Eu acho que a gente poderia simplificar, né, que são dois grandes dilemas que nós temos como projeto de país. Eu, pessoalmente, eu não vejo problema nenhum em nenhum modelo de educação. Todos os modelos têm um preço, têm um resultado e têm um efeito colateral. Então, a pergunta inicial que a gente precisa fazer é qual o nosso projeto de país? Porque se a gente tem um projeto X, o modelo de educação tem que ser adequado a esse projeto. Se a gente tem um modelo Y, a gente vai ter, por exemplo, quando a gente fala a educação nazista era horrível, era, sem dúvida, para nós um modelo democrático. Para o Hitler, ela era um modelo perfeito.
Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa mapear é quais são as forças que, na história recente do país, não vamos ir muito longe não, vamos pegar aqui no período republicano, né? Então, no século XX e começo do século XXI, quais são as forças que estão em jogo tentando decidir o futuro do país e, portanto, também brigando no campo da educação. Então, eu boto assim, de certa maneira, simplificando bastante, nós temos dois grandes grupos. A gente poderia dividir as elites brasileiras, ou seja, os grupos que mandam no poder, em dois grandes grupos, né? Que a gente poderia lembrar da época do Getúlio, são os desenvolvimentistas e, como os getulistas falavam, os entreguistas, né? Que é uma elite cujo capital, cuja riqueza está ligada a um capital brasileiro, e uma elite cujo capital está preso a um capital internacional. Então, essas duas elites vão brigar ao longo da história do Brasil, uma para fortalecer o país, porque isso fortalece elas, e a outra para enfraquecer algumas coisas no país, porque é interessante manter o país como fornecedor de insumos para o resto do planeta, entendeu? Para a estrutura de produção. É uma análise bem marxista que eu fiz agora, mas eu acho interessante a gente lembrar disso, porque para além do que nós temos em educação, essa visão que eu acredito que todo mundo está aqui hoje tem, mais iluminista, né? De acreditar que todo mundo pode se libertar através da educação, nós temos também grupos diferentes nos usando nessa discussão. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso. Quando a gente pensa em um projeto de país, a gente tem que discutir o que nós queremos e quem agora nos governa. E, portanto, como essa pessoa está desenvolvendo um projeto. Então, o atual governo, ele tem um projeto muito claro, que ele falou desde o começo. Então, às vezes, algumas pessoas ficam horrorizadas, como ele está fazendo isso agora? Puxa, era o projeto inicial, eles nunca esconderam esse projeto deles, né? Então, quando eu vejo a história do Brasil e vejo esses projetos, nós temos aí qual briga? A briga entre esses dois grupos. Então, nós temos um grupo que tenta desmontar qualquer tentativa de construir uma escola pública com um projeto nacional, ou com um projeto, na verdade, estatal, e nós temos um grupo que o tempo todo tenta fortalecer os espaços privados de educação, sejam eles religiosos ou não. Essa, de certa maneira, simplifica a história dos últimos 200 anos no Brasil em relação à educação. Ela é muito complexa, tá? Eu estou simplificando muito aqui, para que a gente perceba que há esses dois grupos, que estão para além do que o Bolsonaro está falando agora, ou para o processo de privatização da educação brasileira atual. Tá? Essa briga é anterior, nós estamos numa novo round dessa briga. O round começou pós-ditadura e na própria briga da construção da Constituição. Esses dois grupos já estavam se destruindo ali na década de 80. Ganharam novas forças na década de 90 com o neoliberalismo. E novas forças agora com esse crescimento do reacionarismo no Brasil. Então é legal a gente enxergar esse mapa, né? A nossa discussão está para além do que está acontecendo no governo Bolsonaro. Há uma discussão que esse projeto de privatização da educação pública brasileira, ele é anterior, né? Ele sofreu o primeiro golpe durante o regime militar, e a gente pode falar disso depois, um pouquinho, o que aconteceu durante o regime militar, e ele sofre um novo golpe com o liberalismo, durante o governo Fernando Henrique, e que é pouco modificado durante o governo do PT, que não enfrenta o que o governo Fernando Henrique fez, que ele começou pelo ensino superior, né? Foram os grandes grupos comprando as universidades particulares. Então, a gente tem que lembrar que essa briga atual sobre a qualidade da educação pública, ela não é só atual, ela é a grande briga que simboliza o nosso dilema social, que é o que o Brasil quer ser quando sair do berço esplêndido. O que nós queremos para o Brasil no futuro.